Vigiar com sabedoria e esperança. A liturgia do 32º domingo do tempo comum convida-nos à vigilância. Recorda-nos que a segunda vinda do Senhor Jesus está no horizonte final da história humana. Devemos, portanto, caminhar pela vida, sempre atentos ao Senhor que vem e com o coração preparado para o acolher. Com a proximidade do final do ano litúrgico, o tema da vigilância passa a ocupar o centro da liturgia. Por isso, por 3 domingos consecutivos, os últimos do ano litúrgico corrente, o Evangelho é tirado do último dos 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho segundo Mateus, o chamado discurso escatológico. O tema da vigilância vem reavivar e aumentar nos cristãos a esperança na realização plena do reino de Deus. Na primeira leitura, tirada do livro de Sabedoria, o autor do livro da Sabedoria vive numa época em que havia muito paganismo e poucas pessoas acreditavam no Deus de Israel. Era um tempo muito semelhante ao contexto atual. Por isso, o autor convida seus contemporâneos e também a nós a redescobrir os valores da fé no Deus verdadeiro. A esses valores, ele chama de sabedoria, que é a arte de viver de acordo com a vontade divina. Nós devemos nos interessar por este tipo de sabedoria e considerá-la como uma das coisas mais importantes na vida, muito mais valiosa que os bens terrenos. A sabedoria é um dom que Deus nos dá, um dom do Espírito Santo, para sabermos como fazer a vontade divina e assim sermos felizes de verdade. Na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo à comunidade tessalonicense, vemos que os tessalonicenses estão preocupados com a proximidade da volta de Jesus. Querem saber o que lhes acontecerá naquele dia e também estão preocupados com seus entes queridos já falecidos. O que será feito deles na vinda de Cristo? Paulo nos assegura que a ressurreição de Cristo é a garantia de nossa ressurreição e que estaremos para sempre com o Senhor. De fato, Cristo virá para concluir a história e inaugurar a nova e definitiva realidade. Enquanto isso não acontece, nossa tarefa como cristãos, aqui neste mundo, é configurar a nossa vida à maneira como Cristo viveu. Somente assim estaremos preparados para ir ao encontro com Ele. Então não devemos nos preocupar com quando e como será a vinda de Cristo, mas em viver bem os seus ensinamentos, praticando o bem na vida cotidiana, a misericórdia, o perdão e tudo mais que Jesus fez e ensinou. No Evangelho dessa liturgia, deixa transparecer que a primeira geração cristã viveu convencida de que Jesus, o Senhor ressuscitado, voltaria rapidamente, cheio de vida. Não foi assim. Pouco a pouco, os seguidores de Jesus tiveram de se preparar para uma longa espera. Não é difícil imaginar as perguntas que surgiram entre eles. Como manter vivo o espírito inicial? Como viver espertos e atentos enquanto está para chegar o Senhor? Como alimentar a fé sem deixar que se apague? Um relato de Jesus sobre o que ocorreu no casamento ajudava-os a pensar na resposta. Essa parábola do Evangelho foi contada a partir dos costumes israelitas a respeito do casamento. As jovens amigas das noivas permaneciam aguardando a vinda do noivo, preparando-se para acompanhar o cortejo nupcial até o lugar onde aconteceria as festividades do casamento. As 10 jovens são um sinal da humanidade inteira, como amiga e esposa do Cristo, esperando as bodas finais da história. O óleo para as lâmpadas são os valores do Evangelho que garantem a participação no mundo vindouro. 5 jovens são prudentes e não deixam o óleo se acabar, ou seja, representa as pessoas que sabem quais são as prioridades, que sabem se preocupar com aquilo que é essencial. As outras 5 são imprudentes, ou seja, são pessoas engajadas na comunidade cristã que em alguns momentos se mostram entusiasmadas e em outros deixam o entusiasmo esfriar, tornam-se acomodadas, preguiçosas, imediatistas. O Evangelho nos exorta a estar preparados, a viver em fidelidade, a acolher o Senhor no dia a dia. O óleo bem usado é aquele que ilumina
à medida que a pessoa se consome feito uma vela, fazendo-se luz, não para si mesmo, como que gosta de ser aplaudido, mas sim para iluminar os outros, a ser luz no mundo. A parábola insiste na exigência de vigilância. Jesus narra essa parábola para que pensemos em nossa vida. A espera pelo noivo é arriscada porque alguns podem gastar o seu óleo, perder os valores do Evangelho, esquecer que a lei de Cristo é o amor. Durante essa longa espera de mais de 2000 anos, quantos não desperdiçaram o seu óleo, perderam o seu fervor, deixaram que a luz da fé se tornasse apenas uma chama fumegando? Somos chamados a cuidar do óleo e manter a lâmpada da fé, esperança e caridade sempre acesa, até que Cristo venha. É o que significa, na perspectiva de Mateus, estar preparado para acolher a vinda do Senhor. Significa escutar as palavras de Jesus, acolhê-las no coração, viver de forma coerente com os valores do Evangelho. Estar preparado significa, fundamentalmente, viver na fidelidade aos projetos do Pai, amar os irmãos até ao dom da vida em todos os instantes da nossa existência. Portanto, estar vigilante é estar comprometidos com a luta pela justiça, pela fraternidade e pela paz. Isso significa empenharmos para que as trevas do egoísmo e da violência sejam arrancadas do nosso coração. Como eu já dizia no domingo anterior, para ter uma vida de santidade e autêntica é preciso romper com as trevas e estar na presença de Jesus sempre. Em pequenos gestos cotidianos, devemos dar o nosso testemunho para viver num mundo melhor de paz, amor e fraternidade. Não deixemos faltar o óleo da fé, da esperança e da caridade jamais. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se no nosso canal do YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres da fé, homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus nos abençoe hoje sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.